Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou Tokuloco no Canadá. Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre imigração, né? O que mudou. Enquanto eu faço caminhada no centro da cidade aqui de Montreal, o que mudou de 2019, que foi quando eu cheguei, até hoje, 2025, e ainda mais agora com o nosso novo primeiro-ministro, Mark Carney. Então, para quem não sabe, Mark Carney já tinha assumido o posto do Trudeau, porque ele renunciou dia 6 de janeiro de 2025. Essa segunda passada teve a eleição no Canadá e o Mark Carney ganhou as eleições, ele é do Partido Liberal. Então, a facilitação para a migração continuará restrita, pois Carney sinalizou limitar a imigração para priorizar a habitação e serviços públicos. Lógico, o Canadá precisa de imigrantes, gente, sempre precisou, mas hoje em dia o foco é buscar mais imigrantes qualificados no país. Eu cheguei em 2019 e quando eu cheguei era mais fácil conseguir um work permit, study permit, que é na verdade, work permit é a permissão de trabalho, a permissão de estudo. Como mostrei no vídeo aqui, se vocês quiserem ver aí, eu vou deixar o link aí em cima, na descrição do vídeo. Eu tinha o inglês básico quando eu cheguei, mesmo assim não era difícil arranjar um emprego e conseguir se manter no Canadá. Você antes podia estudar um colégio privado por 2 anos, com seu cônjuge trabalhando 40 horas e você 20 horas semanais. Era mais fácil a vinda para o Canadá nesta forma, né? Você fazer um curso de 2 anos privado e depois você aplicar para um Pathway ou um PGWP, que é um college público, e conseguir ficar aqui. Dava para você a oportunidade de ficar mais 2 anos no Canadá. Com isso, você podia juntar horas de trabalho, somar mais horas de trabalho do seu cônjuge, e assim você poderia fazer o seu caminho para o PR, né? Tipo as steps que você tinha que fazer, você conseguia concluir ela fazendo o PGWP. Muita coisa mudou e hoje em dia não é mais possível, infelizmente, se manter fazendo um college privado de 2 anos, trabalhando só 24 horas, porque hoje em dia a carga horária para quem faz college é 24 horas que você pode trabalhar, e você também não tem, dependendo, não tem como trazer o seu cônjuge para juntar horas, para juntar dinheiro, você não vai ter essa possibilidade mais aqui. Então, hoje em dia, galera, college privado é um tiro no pé. Então, assim, não venha com esse pensamento, já que depois de muitos escândalos sobre fraude de imigração, a crise habitacional aqui, a falta de emprego, fez os canadenses pressionar o governo para mudanças, e sim, esse é o atual governo do Canadá, que está fazendo essas mudanças para diminuir drasticamente o número de temporários no país. Muitos imigrantes temporários estão voltando para sua terra natal, pois os empregadores, junto com o governo, não estão facilitando a permanência deles aqui. Vocês sabem, galera, o Canadá tinha aberto um leque muito grande para a imigração. E devido a isso, a entrada gigante de imigrantes temporários em busca de melhor qualidade de vida, como eu, principalmente de uma certa etnia, ajudou o país a entrar em colapso. Resultado: problemas habitacionais, especialmente nas províncias que eram mais fáceis para conseguir a job offer. Nova Scotia, né, a província que eu estava antes, Toronto, lá, o lado de Ontário. Por quê? Porque Ontário é muito grande, então assim, há muitas vagas de emprego, vagas de mão de obra. Vancouver, então assim, foi muita gente para esse lado, virou esse boom, né, de imigrantes aqui. Então assim, não tá tendo ainda, né, porque ainda tem muita gente aqui que tá temporário e no país, então não tá tendo muita habitação, né. Aqui em Montreal, eu não estou vendo muita crise habitacional como eu estava vendo em Nova Scotia. Nova Scotia agora até fechou o programa que eu migrei. Hoje em dia chama Atlantic Immigration Program. Ele está suspenso em tempo indeterminado por causa disso, gente. É muita gente naquela província. Tá meio que fechando o cerco
para a imigração hoje em dia. Mas isso não quer dizer que o Canadá não precisa de imigrante e que não vai contratar imigrantes para o país. Não tem nada a ver. Ainda o Canadá precisa de imigrante, mas imigrante qualificado. Então, se você aí, amiguinho, que está assistindo vídeos de youtubers, que está promovendo para vocês um Canadá cheio de oportunidade, que precisa de brasileiros, que eu já vi isso, né? A matéria falando, Canadá precisa de brasileiros. É mentira, entendeu? O Canadá não é que ele precisa de brasileiros, precisa de qualquer imigrante que seja qualificado. Tem youtubers que eu segui antigamente que eu realmente achava que era sério. E fica promovendo o Canadá, que te dá muita oportunidade. Não, vem como turista, vem como turista e você consegue uma permissão de trabalho, aí você vai ficando no Canadá. Gente, não é assim hoje em dia. Não caia nessas lorotas, não caia nisso, porque é um tiro no pé. Hoje em dia mudou muito. De 2019 pode ser que isso acontecia. 2019, 2020, porque realmente estava uma bagunça, estava um oba-oba no país. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir. Os empregadores não estão facilitando isso, não estão, porque o governo está pegando no pé. O governo está olhando tudo. Então, assim, eu vi youtubers falando que você pode vir pedir asilo. Eu vou pedir asilo. Eu vou conseguir ficar pedindo asilo. Gente, isso é um absurdo. Já começa errado, sabe? Olha, eu fiquei pasma de como a maioria dos youtubers estão desesperados, querendo vender um conteúdo de um Canadá que não existe mais. Você já está pensando ilegal. Você já está seguindo o pensamento de gente que quer ficar ilegal no país. Você vai como turista, você vai lá, fica como turista. E se não der certo? E se não der certo, você vai ficar como legal? Se tá difícil, gente, trabalho, legalmente, você ficando legalmente no país, tá difícil arranjar emprego no Canadá, se você não é qualificado, se você mesmo se é qualificado, se você tá ilegal, você não vai conseguir. A primeira coisa, quando você procura emprego, a primeira coisa que eles perguntam, na hora que você tá lá, colocando lá, preenchendo o formulário do empregador, eles perguntam, você tá legalmente no país? Você é o quê? Você tá com visto de quê? Você é permanente residente? Você é canadense? Ou você está legalmente no país? Pode ser que eu já ouvi falar, que tem empresas que contratam pessoas ilegais. Só que, gente, essa empresa, você vai estar lá ganhando pouco, porque com certeza esse empregador vai sugar toda a sua energia, te pagar pouco, porque fala, olha, eu vou te pagar pouco, porque você sabe que está ilegal, eu não posso te pagar muito. Então você vai ter que aceitar o tanto que eu vou te pagar. Já começa aí. Então, assim, ele não vai em nenhum momento ter a intenção de fazer você ficar no Canadá legalmente. Ele só vai tirar seu sangue, né? Você vai trabalhar igual um condenado e você não vai poder ter nenhum direito de reclamar, porque você tá ilegal. Ele não vai mudar a chavinha por legalmente, gente. Não tem como. Ele não vai se expor, entendeu? O salário mínimo, se você trabalha e ganha um salário mínimo aqui, já é difícil pagar um apartamento. Se você está legalmente, já está difícil viver no país e está passando por muita transformação, tendo uma péssima qualidade de vida, só para falar, eu estou morando no Canadá. Gente, não vale a pena. Se for para você vir para cá e ficar legal, é melhor vocês ficarem no Brasil. Vocês viram lá nos Estados Unidos, tá ridículo, né? Tá ridículo o jeito que eles estão tratando os imigrantes ilegais. O Canadá não vai tratar as pessoas assim. Mas o Canadá vai fechar o cerco ao ponto que você vai se sentir pressionado a ir embora. Então, cuidado com esses youtubers que estão vendendo um Canadá que não existe há tantos anos. Se eu tô aqui há 6 anos e eu vejo que não existe mais esse Canadá aqui. Você tem que se moldar para o novo Canadá que está sendo agora de 2025. Sabe, gente, o jeito brasileirinho de ser aqui não funciona. Não agora. Talvez funcionava antes, né? Por causa desse boom que teve de problemas imigratórios. Talvez funcionava antes, mas agora não funciona mais. Então, assim, gente, qual a solução para tudo isso? Qual a solução para você que está aí do outro lado da telinha, do mesmo jeito que eu estava, porque eu realmente achava maravilhoso
poder olhar e escutar os youtubers, a visão deles que estão dentro do país, do Canadá. Vocês estão vendo como que tá as coisas, né? A visão deles, se você não tem nada a oferecer para o Canadá, porque é isso, gente. Se você não tem, o que eles querem é que você, depois dos seus estudos, por exemplo, se você está fazendo college privado, daqui 2 anos eu quero que você volte para o seu país, é isso que eles querem. Então, assim, o colégio público hoje em dia é só para quem vai fazer mestrado. Eles querem pessoas que fazem mestrado em umas áreas específicas, umas trades específicas. Então, não é qualquer setor que vai poder ficar aqui depois, entendeu? Que vai ter o PGWP. Então, para isso, vocês têm que pesquisar no site quais são os setores que eles estão mais pegando. Minha dica para quem quer se preparar para o Plano Canadá hoje em dia, em 2025, qual é a minha dica? Aguarde os próximos planos do governo, porque vai ter muita mudança, porque ele já mudou muito, né? O Mark Carney já mudou muito o processo migratório para o Canadá, mas ele vai mudar muito mais, que agora ele tem mais força para isso. Então, assim, aguarde, vai juntando dinheiro, acredita que qualquer quantidade de dinheiro que você gastar lá fora no Brasil vai fazer a diferença. Então, assim, o que eu acho, assim, qualquer quantidade que você tiver, lógico, não vai deixar de curtir a vida aí no Brasil, mas se você puder gastar o menos possível com bobagens no Brasil, gaste menos possível com bobagens, para você economizar aqui. E o principal, a minha dica principal é focar no idioma, principalmente, gente, porque pelo que eu tô aqui dentro, eu tô vendo o francês. Foca no francês, se puderem, entendeu? Eu sei que o inglês é a língua universal, né? Quando a gente nasce, a gente parece que já tá escutando música em inglês, né? Ninguém fica escutando música francês no rádio. Eu, por exemplo, nasci, eu vivi, eu sou muito ligada a pop music em inglês. Mas se vocês puderem focar no francês de alguma forma, até a Celine Dion, os novos hoje em dia não vai saber quem é Celine Dion, né? Mas assim, até Celine Dion é bom para você escutar, tem músicas francesas dela, tem bastante cantores franceses. Então assim, vai no Spotify, busca lá, músicas francesas. E que se eu pudesse voltar atrás, seria o idioma. Eu vou passar para vocês 3 aplicativos que eu tenho usado, tenho estudado aqui em Montreal, aqui no Canadá, em todo o Canadá. E não, gente, não é do Duolingo, né? Desculpa, eu não tô falando mal, mas é que o Duolingo é muito devagar, né, gente? Então eu vou falar sobre o primeiro, que chama HelloTalk. Esse aplicativo, para mim, ele é maravilhoso, porque além de você poder falar com o AI, né? Tipo, você pode falar com o IA e tal. Se você tem vergonha de falar em público ou com outras pessoas, você pode começar falando por IA. Você também pode conversar com outras pessoas de vários países. Ou até mesmo interagir com brasileiros como você, que querem praticar outro idioma, que querem praticar o francês ou o inglês. Daí é só você fazer uma conta, né, gratuita. Aí você põe lá a língua que você quer falar, que você quer aprender. Eu quero aprender inglês, mas eu também quero aprender francês. Daí você tem que fazer 2 contas diferentes, né? Ele tem uma sala chamada Voice Room, né? Que você pode, se quiser só ouvir, você entra lá na sala, tem várias pessoas, às vezes tem 10 pessoas interagindo, até mais, né? Você pode entrar na sala para só escutar as pessoas conversando em inglês ou no caso, francês. E você pode também interagir com a galera. Cuidado que tem pessoas que querem só pular da sacanagem, lógico, igual... Não sei se vocês são da época do UOL, né? Daquele bate-papo UOL que tinha no passado. Acho que não, né? É só os millennials como eu. Então, tem o voice que você pode falar, áudio, você pode até ligar a câmera e mostrar você na câmera para as pessoas e tal. Mas lógico que tem que ter respeito, né? Nesse app tem que ter respeito, você tem um código lá de respeito, de privacidade. E se você achar que tem alguém querendo coisa a mais, em vez de só conversar, querendo coisa a mais, aí você já pode bloquear a pessoa. Mas a maioria das vezes não. Na maioria das vezes você
vai interagir normalmente com as pessoas e não vai ter nada disso. Porém, esse aplicativo ele tem um limite de tempo por dia. Então, assim, acabou o tempo que você tá lá, é só você querendo, eles querem que você pague. Então, aí o que eu faço? Assim que eu acabo o limite, eu vou para outro aplicativo. Esse segundo aplicativo que eu vou falar agora chama Busuu. O Busuu, ele também é gratuito. Então, você pode escolher a língua que quer aprender. Ele tem propaganda todo o tempo, mas assim, ele é totalmente free. Lógico, igual o Duolingo, sempre vai ter propaganda, entende? Ele é muito melhor que Duolingo, gente. Eu não sou fã de Duolingo, vou falar a real. Eu não sou fã de Duolingo porque você aprende uma palavra por ano. Ele é muito devagar. Ele vai evoluindo, né? Então, assim, você não fica só numa frase, tipo, uma palavra o resto da vida. Você vai evoluindo. Então, ele está ajudando muito e eu recomendo esse aplicativo. Esse terceiro aplicativo, ele é inglês ou francês, né? Esse aplicativo chama CBC, da Rádio Canadá. Então, é um aplicativo que a CBC News, né, fez. Eu achei muito interessante. E esse aplicativo é realmente canadense. Então, assim, ele é muito famoso aqui no Canadá. Você vê vídeos de pessoas interagindo no dia a dia. Você escolhe se você quer aprender francês, se você quer aprender inglês, a mesma coisa dos outros aplicativos. Então, tipo assim, eu tô no nível 1, tô no nível 2, tô no nível 3, intermediário, tô no nível avançado, e vai indo. Ele é totalmente free e ele não tem propaganda, gente. Eu perguntei para algumas pessoas, e muitas falaram que começou a entender o francês por causa desse aplicativo. Então eu recomendo ele aqui para vocês. Então, gente, é isso. O vídeo já está ficando muito longo. Então vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado no processo, né, no sonho canadense. Ainda vou continuar falando muito mais sobre imigração, sobre novidades, sobre o Canadá, sobre Montreal, né? Nos próximos vídeos. Eu agradeço muito aí para quem ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aí para ajudar o canal. Subscribe, né? Tipo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho se você ainda não ativou, porque ainda vai ter muitos vídeos nesse canal falando sobre o Canadá, tá bom? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau.